A chegada e fundação, 65 anos, 1959. A Assembleia de Deus Belém, em Monte Alto, foi fundada na segunda quinzena de julho de 1959. O pastor José Pinchelli chegou à cidade a convite do irmão Avelino, que havia sido evangelizado por Pinchelli. Avelino, que trabalhava na fábrica de óleo em Monte Alto, conheceu e evangelizou o irmão Juventino. Avelino então levou Juventino para ser batizado e convidou o pastor Pinchelli para iniciar o trabalho na cidade. Na primeira quinzena de julho, o pioneiro José Pinchelli chegou em Monte Alto. Em julho de 1959, o pastor Diolindo veio do campo de Araraquara para ajudar a estabelecer a igreja. Primeiros cultos. O primeiro culto da Assembleia de Deus em Monte Alto foi realizado sob um pé de manga, aonde hoje está localizado o cartório eleitoral da cidade. O primeiro culto em um lar foi na casa do irmão Juventino, no dia 27 de julho de 1959. Posteriormente, a igreja adquiriu um terreno na Rui Barbosa. Durante esse período, o pastor Manuel Tibutino se juntou, vindo de bicicleta e a pé, para Monte Alto para ajudar no trabalho. As irmãs da igreja, relato e testemunho, que trabalhavam na roça, doavam um dia de trabalho toda semana para a construção do templo, dizendo: esse dia é do Senhor Jesus. Com a chegada das famílias como Pinchelli, João Avelino, Juventino Bispo, Bizelli, Gonçalves, Ferreira, Andrade, Diolindo, Correia, Frigo, Morcelli, Ribeiro, Garcia Gorraro, Lima, Pereira, Cafola, Borboleno, Ruiz, Vieira, Farias, Dadário, Dorta, Nardo, Madalena, Estelina, Placidina, Teresina Reis, Emília, Líbia Lampa, irmão Antônio Silva e família, irmão Marcolino e família, Cunha, família Cadete, família Prazeres, Oliveira, Silva e tantos outros irmãos. A igreja continuou a crescer. Os primeiros membros e pioneiros, pastor José Pinchelli e esposa, foram os primeiros membros. Irmão Avelino e esposa, que foi o canal de bênção para a chegada da igreja em Monte Alto. Irmão Juventino e esposa, que foi o primeiro homem a ser batizado na cidade de Monte Alto e anfitrião da igreja em Monte Alto. Pastor Diolindo, que foi o pastor presidente vindo lá de Araraquara para ajudar na fundação. Pastor Pedrinho Correia e a esposa, esse foi o primeiro a ensinar o instrumento, a música em forma de instrumento. Pastor Manuel Tiburtino, que veio de Matão para ajudar no trabalho. Desenvolvimento da igreja. Educação musical. Pedrinho Correia começou a ensinar música, contribuindo para a formação dos primeiros músicos da igreja. Círculo de oração, formado para fortalecer a espiritualidade da congregação. Ministério de crianças e de jovens, iniciativa para envolver e educar os mais jovens na fé. Relatos de testemunho, abre aspas, as crianças iam para a EBD e depois para a feira para evangelizar e voltavam para a igreja todos alegres para a oração matutina, fecha aspas. A primeira congregação foi a do Jardim Santana, aqui na Rua Brasil, dirigida pelo pastor irmão Cafola. Evangelismo. O evangelismo era constante nas praças, nas áreas rurais, nas ruas e nos lares. E não há relato de perseguição física contra a igreja. Deus guardou o seu povo. Primeiros missionários. Pastor Satiro, primeiro missionário enviado pela igreja, comissionado pelo pastor Manuel Tiburtino. Orquestra, conjunto e coral. Formação inicial. Benedito Francisco Ribeiro começou a formação dos primeiros músicos para a orquestra, seguido pelo maestro Moisés Pinchelli e pelo irmão José Paulo Barbosa em 1975. Nos anos 80, formação do conjunto Filadélfia em destaque, que incluía
Cardoso, Paulo Dadário, Eliseu Pintieri, Eliseu Ruiz, Elizabeth Ruiz, Elaine Ruiz, José Paulo Barbosa, Cláudia Cardoso, Joel, Marcos Eliel, Simone Barbosa, Marcos Freitas e outros, coral, maestros, irmão Custadina, vindo de Araraquara, nos anos 80, começou a ensinar o coral à igreja. Depois nós temos Paulo Barbosa e Paulo Dadário nos anos 70 e 80. Depois nós chegamos à emancipação e o crescimento da igreja. Em 1994, emancipação da igreja sob a liderança do pastor Leite, tornando-se um campo independente. Depois nós temos o ciclo de oração, que celebra em torno de 64 anos de existência, contudo, 30 anos pós a emancipação. Missão: em 11 de julho de 1999, a irmã Marta e o pastor Elei foram enviados como missionário para a Amazonas, e em 2002 nós temos a Caravana do Amor. Pastores antes da emancipação, nós temos pastor de Olinda, do ano 1959 ao ano 1974, junto com o pastor Tiburtino. O pastor de Olinda era o presidente. Em segundo, nós temos pastor Tiburtino, do ano 1974 ao ano 1994, presidente de Matão e Monte Alto. Pastores auxiliares nas congregações e aqui na sede, pastor José Pinchieri, pastor Otávio, pastor Vicente, pastor Agemiro, pastor Sebastião e pastor João Frigo.